Após a morte repentina de seu filho, Vicky caiu em profunda depressão. O seu marido, Carl, tentou ajudá-la a recuperar-se, a incentivando a procurar ajuda profissional, a passar mais tempo com amigos e familiares, mas ela se agarrou à dor como se fosse seu único conforto. Sua vida parou no mesmo dia em que o câncer tirou seu filho dela. Um dia, enquanto navegava na internet, Vicky se deparou com um anúncio muito estranho. Prometia uma solução para o desespero. Um boneco especial que pudesse trazer de volta as memórias e a presença de pessoas falecidas. Ela fechou a página xingando o quanto as pessoas se aproveitavam de situações dolorosas para obter ganhos financeiros. No entanto, algo a agitou por dentro. O que aquele boneco faria? Ele os tornaria muito parecidos com as pessoas e poderiam aliviar a dor de sentir falta de alguém? A verdade é que desde a incorporação da inteligência artificial na vida de hoje, tudo é possível. Inclusive criar pessoas digitais idênticas. Poderia ter algo a ver com as suas suposições, e então não parecia mais tão maluca para ela. Então ela pegou o celular, procurou novamente o anúncio e entrou em contato com o vendedor. Ele garantiu então que o boneco era mais que um brinquedo. Ela simplesmente teria a energia e as lembranças do filho dela. Então é só um boneco? Ela pensou. Não inspirou muita confiança, mas desesperada para sentir novamente a presença do filho, ela aceitou fazer o pagamento do vendedor para iniciar então o processo de criação. Quando ela mencionou isso para o marido dela, ele demonstrou o seu descontentamento. Por favor, Vicky, você não vê que eles estão se aproveitando de você? Um boneco? Mas você está ouvindo a si mesma? Eu sei que é difícil, que tem sido muito complicado para mim também, inclusive, mas é preciso começar a aceitar a realidade. Jake se foi, querida. A mulher começou a chorar inconsolavelmente. Ela estava com falta de ar, teve uma crise de ansiedade. O marido sabia que não deveria incentivá-la a seguir em frente, mas não suportava vê-la sofrer assim. Faria qualquer coisa para tirar a sua esposa daquele buraco cheio de tristeza. Então, ele prometeu a ela que a apoiaria na compra daquela boneca. O vendedor pediu vários itens à mulher. Fotos, objetos que a criança sempre carregava com ela, o que eram muito preciosos, roupas que conservaram, o cheiro, inclusive, que não havia sido lavadas, e vários outros elementos. Vi que tinha tudo o que ele precisava, e como objetos importantes para o pequeno, ela lhe dava a luva de beisebol. Ele adorava brincar e usava o tempo inteiro a luva. Nesse mesmo dia, ela pagou a metade do pedido e já enviou todos os itens que precisava. Ela queria ter aquele boneco o mais rápido possível. Dias depois, o vendedor apareceu na sua casa com uma grande caixa. Vicky o recebeu nervosamente e pediu ao comerciante que descesse ao porão. Desceram as escadas e a mulher acendeu as luzes. Era um lugar grande, cheio de caixas, com muitos objetos do garoto. Os pais ainda não haviam encontrado forças suficientes para se livrar de tudo. O vendedor colocou a caixa sobre uma mesa grande. Enquanto isso, Carl os observava com cara de desaprovação, sentados na escada. Vicky, com a voz embargada, perguntou se isso realmente funcionaria. Um homem com um grande sorriso respondeu que ninguém jamais lhe pediu para devolver o dinheiro. Carl balançou a cabeça, lamentando ter permitido que alguém assim os enganasse. Observou com expectativa enquanto o vendedor abria cuidadosamente a caixa. Dentro, embrulhado em papel delicado, estava o boneco. Como se estivesse presenteando e recebendo um tesouro, pediu à mulher que olhasse para dentro. Havia então um boneco com uma péssima qualidade, parecia feito de trapos, não se parecia em nada com a criança. Só se reconhecia a roupa que ele usava e a luva de beisebol que estava na mão. O vendedor aguardava a impressão de Vicky, que ainda não tinha dito nenhuma palavra. Então, perguntou o que ela achava. Mas então não foi ela que respondeu, e sim Carl. Vou te contar o que eu penso. Parece que você riu da família errada. Você deveria ter vergonha de tirar vantagem dos infortúnios alheios dessa forma. Você nos cobrou tanto dinheiro por um boneco de pano. Eu achei que você pelo menos se esforçaria mais, cara. Carl estava prestes a expulsar aquele homem de casa quando de repente viu a sua esposa sorrindo enquanto segurava então esse boneco nos braços. Uma lágrima caiu quando ela ouviu o som da risada dele novamente. Ele não entendeu nada, mas Vic estava feliz abraçando e conversando com aquele boneco de pano. Oh, Jake, senti tanto a sua falta, meu pequeno. Carl não conseguia entender nada. O vendedor não ignorou sua expressão de incerteza e o encorajou a segurar o boneco nos braços. Ele olhou novamente para sua esposa, que beijava aquele pedaço de pano entre lágrimas e com desconfiança,
agarrou a mão do pano. De repente, ele pôde ver o seu filho em carne e osso nos braços da sua esposa. Era ele. As suas mãozinhas, o seu cheiro, o seu cabelo... É Jake? Perguntou Carl. E o vendedor assentiu. Sim, é ele. Todas as suas memórias, sua energia estão dentro deste boneco. Ao soltar a mão do filho, o homem viu novamente a sua esposa abraçando o boneco de pano. Ela estava muito emocionada. Ela não conseguia parar de sorrir, mas isso não lhe inspirava confiança. Ele tinha sérias dúvidas se isso realmente ajudaria sua esposa a enfrentar a morte do filho. Ele pediu a Vicky que deixasse esse boneco na caixa e eles poderiam conversar sobre isso em particular. Mas a sua esposa nem queria ouvi-lo. Tirou do bolso o envelope que continha outra metade do dinheiro que devia ao vendedor e agradeceu por aquela criação. Antes de partir, o comerciante lhe disse que deveriam conversar sobre o manual de instruções daquele boneco. Ele lhes disse que a sua casa era o lugar onde a marca espiritual do seu filho havia sido deixada. A essência do seu antigo ser permaneceu ali, e aquele boneco era um recipiente para canalizar toda aquela energia. Só nesta casa? O que acontece se formos para outro lugar com ele? A Vicky perguntou preocupada. O vendedor lhe fez um sinal com a mão, a convidando para sair para a rua, com o seu filho nos braços. Saíram então do porão e assim que cruzaram a porta de entrada, ela foi alertada de que estava novamente abraçando um pedaço de pano. E ela ficou com medo e o homem explicou que fora da casa Jake era apenas um boneco. A mulher entrou novamente então com ele, preocupada e alarmada. Mas ela deu um suspiro de alívio quando viu que o seu pequenino de carne e osso estava abraçando o seu pescoço novamente. Carl fechou os olhos enquanto colocava as mãos no rosto em desaprovação. Então ele olhou para o vendedor e perguntou quantos avisos a mais aquela boneca tinha. O homem respondeu que só tinha um. Colocou a mão no bolso interno do paletó e lhe mostrou uma pequena ampulheta. O colocando diante de seus olhos enquanto a areia passava do lado superior para o inferior, e o alertando que não deveriam gastar mais tempo do que o necessário para que toda a areia caísse de um lado para o outro com ele. Quando o tempo acabou, tiveram que colocá-lo na caixa por um dia inteiro. E até que aquele dia inteiro tivesse passado, eles não deveriam levá-lo para sair novamente. Essa indicação deixou Carl intrigado. Então ele perguntou o que aconteceria se eles não cumprissem aquela regra. O vendedor então respondeu: Amigo, meu produto é um vício, na verdade. É agradável, mas é perigoso se abusado. Se você não seguir esta regra, perderá o controle. Você vai acreditar na mentira, vai acreditar que o boneco é real, e depois de um tempo você nem precisará tocá-lo para que a ilusão funcione. Você sempre o verá como um ser humano normal. Você vai esquecer o câncer que levou seu filho, você vai até esquecer que me contratou. A sua mente enterrará o que não precisa e preencherá esses espaços para manter viva essa mentira. Claro, se alguma dessas coisas acontecer, eu não sou responsável. Você foi avisado. Carl olhou para sua esposa que estava rindo e abraçando aquele pedaço de tecido. Ele estava preocupado com o que aconteceria se ele não seguisse as regras. Se pudesse deixar aquele boneco na caixa o dia inteiro, ter a sensação de recuperar seu filho novamente foi muito perigoso. Mas, naquele momento, ela sabia que não tinha opções. Ela estava muito animada. O tempo passou e Carl viu como aquele boneco afetou seriamente a saúde mental de Vicky. Ela não prestava atenção em nada e nem ninguém além daquele pedaço de pano. Ela não se importava em nunca mais sair de casa, interagir com mais pessoas. Tudo o que ela precisava estava com ela. Já fazia um tempo que ela não virava a ampulheta e se recusou a deixar o boneco Jake no local indicado pelo vendedor. Ela dedicou o dia inteiro alimentando com pureza e brincando com ele. Ela falou com ele como se fosse o seu filho verdadeiro, ignorando completamente a realidade ao seu redor. Ela não penteava o cabelo, não tomava banho. Isso havia se tornado uma obsessão. Enquanto isso, Carl, cada vez mais preocupado, tentou convencê-la a se livrar do boneco, mas ela recusou categoricamente. Tal como o vendedor havia dito, chegou um momento em que ela não precisava mais tocar no boneco para poder vê-lo vivo. Ela não lembrava que isso era resultado de uma ilusão. Certa manhã, bem cedo, seu marido a encontrou na sala, cantando canções de ninar para a boneca enquanto balançava nos braços. Ele perguntou se ela tinha ficado acordada a noite toda novamente, mas ela fingiu não ouvi-lo e continuou embalando o bebê enquanto cantarolava. Carl, então, lembrou das palavras que ele disse após o funeral do seu filho. Disse-lhe que a vida às vezes pode ser cruel, mas que cada um tem dentro de si a força para superar os obstáculos e dificuldades que encontra no caminho. No entanto, ele sentiu como se a tivesse perdido.
Carl começou a chorar e Vicky parou de balançar e cantar e olhou fixamente para o marido. Carl ficou arrasado. Ele não poderia continuar com aquela situação. Ele olhou para sua esposa e lhe disse que deveriam enfrentar esse problema juntos, mas ela olhou para ele com os olhos vazios. Estava completamente perdida em seu delírio. Uma tarde, quando Carl estava saindo do banho, ele ouviu risadas vindo do quarto. A sua esposa estava sentada no chão, abraçando o boneco e murmurando palavras incoerentes. Carl se aproximou lentamente, tentando trazer a esposa de volta à realidade. Mas quando tentou tirar o boneco das mãos dela, ela reagiu com raiva, gritando e o arranhando, como se fosse um gato selvagem. Então, ele entendeu que aquele boneco não havia trazido conforto para sua esposa, mas sim uma escuridão ainda mais profunda, que a consumia dia após dia. Ele estava preso em um pesadelo, sem saber se conseguia recuperar a sua esposa ou se aquele boneco havia tirado a sua sanidade para sempre. Mais uma vez, ele insistiu com a esposa para que ela ficasse um tempo longe do boneco, mas ela recusou. "Não é um boneco, é meu filho!" Carl suspirou e pediu novamente para colocar Jake em sua caixa, mesmo sabendo perfeitamente que ela não o faria. Ela se virou e abraçou o filho novamente, falando com ele como se Carl já tivesse saído de lá. Então o homem, muito nervoso, a agarrou pelo braço e fez com que ela o seguisse até a porta da frente. Ela tentou se libertar enquanto segurava seu filho com força nos braços. A mulher começou a gritar e chorar inconsolavelmente, lhe pedindo que não fizesse isso, que não machucasse o seu pequeno Jake. Então, pouco antes de ela passar pela porta, ele lhe disse: "Vicky, só vou levar você para fora para que você possa ver o que realmente tem em seus braços." Em seguida, o homem saiu e percebeu como suas mãos se soltaram do tecido do vestido da esposa. Já não era ela, mas sim uma boneca que trazia nos braços o boneco do filho. Carl começou a tremer. Ele não conseguia entender nada. Por que sua esposa havia desmoronado e se transformado em um pedaço de trapo? Então imagens começaram a vir à sua mente. Os momentos em que a sua esposa começou a enlouquecer por causa do boneco do filho. Ela havia enlouquecido e, embora ele tivesse tentado ajudá-la, não foi possível. Como não deu ouvidos à razão, Carl decidiu acabar com a situação e escondeu a boneca. Vicky continuou insistindo e lhe pedindo que devolvesse o seu filho, mas ele permaneceu firme. Quebrou seu coração ver o sofrimento da sua esposa, mas aquele boneco a fez enlouquecer. Ele teve que acabar com aquela falsa ilusão de que seu filho estava com ela novamente. No entanto, Vicky não aguentou. Ela havia perdido a pessoa que mais amava 2 vezes e a sua vida deixou de fazer sentido. Ela afundou na escuridão e acabou no mesmo cemitério que seu filho. Após a morte de sua esposa, Carl foi novamente ver o vendedor, exigindo uma explicação. Esse trabalho dele encerrou o julgamento de sua esposa e, em última análise, sua vida. O homem então respondeu: "Eu disse que não seria minha responsabilidade, amigo. Eu expliquei as regras para você. Você só tinha que cumprir as instruções." Carl, desesperado, lhe pediu que a trouxesse de volta. Vicky era a razão da sua vida. Sem ela, nada fazia sentido. Seu amor por ela foi a única coisa que o manteve lutando após a morte do filho. "Vou precisar de algumas fotos das roupas sujas dela e de alguns objetos valiosos dela." As palavras do vendedor ecoaram em sua cabeça enquanto Carl voltava à realidade e olhava para a boneca no chão vestida com as roupas de sua esposa. A ilusão de vê-la viva o fez esquecer tudo, até mesmo a própria morte. Ele não se lembrava de ter contratado o fabricante de bonecas novamente, desesperado para ter Vicky de volta em seus braços. Ele pegou a boneca e a abraçou com lágrimas nos olhos. Então, ele a levou de volta para dentro de casa, onde o pano voltou a ser pele. E sua esposa voltou com ele. "Sinto muito. Eu não vou fazer isso de novo, eu não vou tirar você de casa de novo. Ficarei com você para sempre, eu prometo." Enquanto isso, na mesa da sala estavam as 2 ampulhetas que o vendedor lhe dera, e ambas estavam quebradas. E a areia estava espalhada. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!